Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Arte Agência de Eventos. Quem casa quer casa, a coletiva te apadrinha. Começo de semana molhado, segunda-feira chuvosa em Uberlândia com alerta amarelo e pontos de alagamento. Não tem mais utilidade, vagas exclusivas para táxis deixam de existir em Uberlândia. Mulheres agredidas, homem é suspeito de invadir casa e tentar esfaquear duas jovens. Esperança na luta contra o câncer, menino de 2 anos tem doença rara e precisa de ajuda. Em clima de Natal, pelas ruas da cidade, com ela. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês onde eu estou. Aqui com o Papai Noel, com a Noelete. Já tá dando pra perceber, né? Estou dando uma volta de ônibus por Uberlândia e vou contar tudo sobre a decoração de Natal. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação. Desejando a todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, né? Energias renovadas para seguir em frente nessa reta final de 2025, com muita informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha o Bandzap liberado aí, então, para você mandar aquele alô, a sua bronca. Tem um flagrante aí, manda para cá. Aqui você tem voz ativa, certo? Lá na internet, nós estamos juntos, ao vivo, no nosso canal da Band Triângulo, no YouTube. Você pode se inscrever, acompanhar ao vivo, rever a programação, tá tudo lá para você, tá? E nas redes sociais, o @Band Triângulo, tem notícia no Instagram, no Facebook e as minhas redes, @Bagnetti, segue lá, tem foto da família, do trabalho, tem de tudo um pouco. Vamos começar bem essa semana com muita informação, juntos até 1h50 da tarde aqui no nosso Minas Urgente. Opa, nós! Vamos começar falando dessa chuva aí, então, que pegou muita gente desprevenida nessa segunda-feira, semana começando molhada por aqui, inclusive com alerta da Defesa Civil. Carlos Vilela, que nunca está desatento, está ao vivo com a gente aqui para começar o Minas Urgente de hoje. Uma boa tarde, uma boa semana para você, Vilela. Boa tarde, boa semana, Bagnetti para todos ligados no Minas. E esse alerta da Defesa Civil começou na cor amarela, mas logo ele evoluiu para o laranja. O alerta sonoro foi disparado por volta das 9 da manhã, quando a chuva começou a ficar mais intensa. E na Rondon Pacheco, o principal ponto de alagamento aqui de Uberlândia, os sinais luminosos indicavam, inclusive, Bagnetti, a cor vermelha, que representa risco iminente, né? Indicando que motorista, motociclista, pedestre tem que deixar imediatamente aquela via devido ao alto risco de inundação. Imagens, inclusive, de telespectadores mostram o acúmulo de água na avenida. Inclusive, durante a chuva, uma caminhonete também acabou batendo por conta do tanto de água que em algumas vias da cidade concentrou no poste de energia da CEMIG na Avenida Rui de Castro Santos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A CEMIG informou que está atuando no local do acidente para garantir aí a segurança da população e a continuidade do fornecimento de energia. Substituição do poste, inclusive dos demais componentes dele, da rede elétrica, estão sendo já providenciados hoje. Segundo o INET, Patos de Minas foi a cidade do Brasil que registrou o maior volume de águas nas últimas 24 horas. Foram 64,8 milímetros de precipitação registrados na capital do milho. E o INET mantém a previsão de chuva para hoje e para os próximos dias no decorrer da semana, inclusive com a possibilidade de pancadas mais severas, final de tarde, início de noite, até em decorrência deste mormaço e da concentração, como nós podemos ver aqui no plano de fundo. Céu está carregado e, como diziam os antigos, vem chuva, Bagnetti.
Carlos, você está falando aí, a gente vendo algumas cenas, árvores derrubadas e tudo, trazendo aqueles transtornos para a cidade. O céu bastante nublado aí nessa segunda-feira, imagens ao vivo para você aqui no Minas Urgente. Obrigado ao Carlos Vilela, daqui a pouco ele está de volta aqui no nosso Minas Urgente. Na sua região aí a chuva trouxe problemas? Manda mensagem para cá pelo nosso Bandzap, tá bom? Olha só, 2 homens foram presos em flagrante, MG 255, aí transportando medicamentos para emagrecer e mercadorias vindas do Paraguai. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os medicamentos são proibidos pela Anvisa, tá? E as mercadorias não tinham comprovante de pagamento de impostos, é contrabando. Os indivíduos de 35 anos falaram que viajaram até Foz do Iguaçu e estavam trazendo toda essa mercadoria para Frutal. Eles foram encaminhados à delegacia e vão responder por comércio ilegal de medicamentos e contrabando, tá? A carga e o carro foram apreendidos. A gente tem mostrado a frequência dessas apreensões aqui, né, em função do Natal. Agora, medicamentos proibidos ainda é um pouco mais grave, tá? E olha só, uma operação da Polícia Civil contra o desvio de pneus no Alto Paranaíba também está enquadrando muita gente. A Operação Pneu Fantasma acontece depois que uma empresa do setor de grãos suspeitou do desaparecimento de pneus da frota. Olha isso. No primeiro local foram encontrados 12 pneus, tá? 3 pneus haviam sido deixados por um funcionário para venda. Em outro endereço, os investigadores localizaram mais 3 pneus. O suspeito confessou ter retirado o material sem autorização para vender por conta própria. Em apoio à operação, a delegacia de Ibiá identificou outros 2 pneus subtraídos. Ao todo, 17 unidades foram apreendidas, tá, com valor estimado de R$50 mil. Segundo a Polícia Civil, o material indica a existência de um esquema estruturado aí para desvio e venda de pneus. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos. E custa caro um pneu desse aí, viu? Caro, mas caro com força. Olha só, um decreto publicado hoje no Diário Oficial de Uberlândia alterou os pontos de táxi no município. Muitas vagas foram extintas. Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Muito boa tarde, uma boa semana para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Boa semana a todos. Bom, hoje foi publicado, no Diário Oficial de Uberlândia sobre a mudança de todo o sistema de táxi na cidade. Segundo a mudança, veio depois de uma decisão da Justiça que considerou inconstitucional a lei que era aquela lei nova, que mudou agora. Que era um táxi a cada habitante, era pela quantidade de habitante, aquela que definia quantos táxis, Com isso, volta a valer a regra antiga, que é um táxi a cada 2.000 habitantes. Com a população estimada de 761 mil habitantes, Uberlândia agora passa a ter 381 permissões de táxi. Desse total, 34 vagas serão destinadas exclusivamente para aqueles veículos acessíveis para pessoas com deficiência. O decreto também mudou os pontos de estacionamentos de táxi, que 28 pontos foram extintos na cidade, 4 deles eram privativos e outros 24 pontos livres. Entre os pontos que permanecem, alguns tiveram uma capacidade definida. O terminal rodoviário, por exemplo, passa a contar com 42 vagas, uma delas uma vaga acessível. Já no aeroporto são 37 vagas e 2 delas também serão destinadas aos táxis acessíveis. Então, importante também porque ganharam vagas adaptadas dentro do Center Shopping e também no Fórum, com 2 vagas acessíveis. E tem mais uma mudança. Os pontos livres localizados na Afonso Pena, José Rezende e João Pessoa poderão ser utilizados por qualquer táxi, mas somente durante a noite, das 10 da noite às 6 da manhã, e sempre respeitando também o limite de vagas no local. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Então são aí adaptações, a gente pode falar assim, para essa nova realidade. A gente sabe aí da quantidade de táxis rodando na cidade de Uberlândia. É uma frota que veio sendo reduzida ao longo dos anos, justamente em função dos aplicativos, é fato, entendeu? Isso é resultado dos novos tempos, da tecnologia, Então, muitos
taxistas, muitos permissionários acabaram migrando naturalmente para o aplicativo. E a gente percebe na cidade aí então muitas vagas, né, muitas vagas demarcadas, não sendo utilizadas e aí diminuindo, inclusive, aí a quantidade de vagas para outros motoristas. Então fizeram adequações, hoje a frota ela é bem menor do que já foi um dia. Então vamos ver, remarcando ali as vagas, todo mundo pode usar. E olha só, muitos motoristas não sabem, mas se deixar de fazer o recall de fábrica dos carros, pode ter inclusive o veículo apreendido, tá? Fiscalizações de rotina já estão pegando muita gente de surpresa. Vamos entender como isso funciona na reportagem. O Beriton passou por um susto quando seguia de carro para o trabalho. Ele foi parado em uma blitz. Mesmo com todos os documentos do carro em dia, ele foi embora, sem o veículo. O motivo? Um recall pendente, que ele não sabia que daria em apreensão. Aí, depois que aprendeu, aí você vai fazer todo o processo, que é muito burocrático. O carro só sai do pátio para a concessionária para fazer esse recall. Tem o agendamento, assim, ó, e se demora 10, 15 dias para esse agendamento? Assim, eu tenho que pagar 10, 15 dias de pátio, sendo que eu poderia ter tirado o carro no mesmo dia e não consegui. Só poderia ser tirado no outro, justamente porque o pátio precisa lançar o veículo no sistema deles. Aí é muito transtorno, é muita dificuldade de tempo, disponibilidade de muita coisa para poder atender e para você tirar o veículo. O recall é um chamado oficial da montadora para corrigir gratuitamente defeitos de fabricação que podem colocar em risco a segurança e o meio ambiente. Quando o motorista ignora essa convocação, o Detran pode bloquear o licenciamento anual. Depois de um ano com o recall pendente, o CRLV passa a não ser emitido e isso permite que o veículo seja apreendido durante fiscalizações. É uma ação preventiva, né? Ela é uma obrigação do fornecedor de serviços. Sempre que se constatar que existe uma falha em um produto que já foi colocado no mercado de consumo, o fornecedor ele tem o dever de informar os órgãos competentes e também os consumidores para que eles possam realizar essa troca, né? O recall ele também é gratuito para o consumidor. Para saber se o carro tem o recall pendente, o motorista pode consultar diretamente no site da Senatran, no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou até mesmo com a própria concessionária. A orientação dos especialistas é simples: fazer o recall rápido, gratuito e evitar prejuízos. Com esse bloqueio, o consumidor ele fica impedido de realizar qualquer ato administrativo em relação a esse veículo, como, por exemplo, vendê-lo, né, transferir a propriedade. E, além disso, se ele sofreu um acidente e se verificar que foi devido, né, essa ausência do recall, ele pode sofrer problemas para reaver esse dinheiro com a seguradora depois. Olha, tenho certeza que essa informação é desconhecida por muitos donos de carro, né? Normalmente os carros são apreendidos se você está com imposto atrasado, se você tem multas, alguma irregularidade. Agora, o carro apreendido porque você não fez o recall, né? Aí essa é novidade. É comum as montadoras, tá? As montadoras chamarem os proprietários de determinados veículos para trocar uma peça que vem apresentando defeito com frequência. Então, tem recall do airbag do modelo tal, da marca tal. Tem recall da luz de freio que está queimando com frequência. Então, uma série de chamados, isso é comum, né? Agora, o carro apreendido porque você não atendeu o chamado da montadora, essa eu confesso que é novidade. E é de graça, tá? Se seu carro apresentar um problema crônico e a montadora chamar, você vai lá, eles trocam a peça e está tudo certo. Então, fica o alerta, tá aí serviço público para muita gente. Vamos lá para Araxá, porque o município convocou agora há pouco, aí então, uma entrevista para falar sobre a renovação do contrato do município com a Copasa, responsável pelo saneamento básico na cidade. César Campos acompanhou e traz as novidades para a gente. Uma boa tarde, uma boa semana para você, César.
Oi, Bagnete, boa tarde para você, boa semana para você e para todos. O prefeito Robson Magela mostrou durante a coletiva de imprensa um e-mail que a prefeitura recebeu da Copasa com a proposta de equalização dos fins dos contratos aí da empresa com os municípios. Essa proposta para finalizar os contratos agora até 2073. O prazo é extenso, porque o contrato do município vai até 2034 apenas. Então, é uma extensão desse contrato que seria aí por quase mais 50 anos, né? Daí vale, Bagnete, uma contextualização. A Copasa está em processo de desestatização, né, de privatização. Lógico, com contratos maiores, ela acaba valendo mais no mercado. O prefeito de Araxá abriu a coletiva informando que a Copasa não ofereceu no documento uma contrapartida para a extensão desse contrato e que, dessa forma, a resposta do município é não. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Nós só não tiramos a Copasa de Araxá ainda porque nós temos uma multa contratual de aproximadamente 120 milhões de reais. Reclamações no atendimento, falta d'água, estrutura, nada foi feito. Então, assim, o que nós queremos é o seguinte, que dê para Araxá aquilo que é da população de Araxá por direito. Quando eu recebi esse contrato, falei, opa, a hora é agora. A gente tem que aproveitar esse momento que eles querem prorrogar o contrato e a gente fazer algumas exigências. É que eles façam aquilo que eles realmente prometem, só fica de promessa e não executa. E nós queremos também que baixe o percentual da taxa de cobrança de tratamento de água e esgoto. Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá. Durante a coletiva, o prefeito explicou que a Associação Mineira de Municípios pretende questionar agora se, com a privatização da Copasa, Bagnete, os municípios ainda teriam que pagar multas em caso de rescisão. Você viu o tamanho da multa que seria aqui em Araxá. Isso também pesaria numa decisão. O prefeito falou sobre a possibilidade da municipalização do serviço e também de outras empresas, mas disse também que quer ouvir a Copasa para ver as propostas. Então é isso, a proposta da Copasa é equalizar todos os contratos, 2.073 para todos os municípios, são mais de 600 municípios aí da Copasa, mas o contrato de Araxá termina em 2034. Então, para o prefeito, se não houver uma contraproposta muito bem feita, Araxá deve ficar de fora e vai tentar aí outras soluções para o tratamento da água e do esgoto aqui da cidade. Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações, né? A gente fica na expectativa que haja um entendimento entre a Companhia de Água e Esgoto e os municípios. O que não pode ser afetado é inegociável é a qualidade do serviço ao cidadão, que paga pela água, pelo esgoto, pela infraestrutura. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Essa é para você que está acompanhando a reta final da sua obra. A estrutura já subiu, né? Mas é nesse momento que a mágica acontece. A RC Distribuidora sabe que a estrutura é importante sim, mas olhe bem o seu acabamento. É aí que o seu projeto nasce, vira realidade. Sinta essa sensação, esse brilho, esse toque. Você não está mais no meio da obra não, tá? Você está caminhando no seu novo lar. Pense bem, quando você define o seu piso, você não está olhando só o material não, você está definindo o chão da sua história daqui para frente. Cada passo, cada memória, pode ter certeza disso. O futuro da sua casa está sob seus pés. E a RC Distribuidora te mostra o acabamento, é o toque que transforma a obra em um lugar ainda mais especial. Então me diga, por que esperar? Não espere o amanhã para pisar no seu sonho. O futuro é hoje. RC Distribuidora, o acabamento que faz o seu presente valer a pena. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Olha só, a Câmara Municipal... vamos lá, a Câmara Municipal votou hoje em Uberlândia projetos de extrema importância já visando 2026, o PPA e o LOA. Tá, que norteiam aí os recursos do município, tá, das receitas do município, pensando nas despesas também de 2026. Carlos Vilela acompanhou e tem as informações. Por favor, Carlos Vilela. Pois é, Bagnete, telespectador, são os projetos mais importantes que um legislativo vota no decorrer do ano em todo lugar, em todo o país. O PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para o ano seguinte. A LOA e o PPA para os próximos 4 anos. Os dois foram aprovados, PPA com 24 votos e a LOA com 25 votos. E por que a importância? Porque em 2026, de acordo com o projeto enviado pela
prefeitura, pelo prefeito Paulo Sérgio, para o Legislativo. A grana da prefeitura estimada para 2026 é de R$ 5.420.298.100 Este é o projeto, a LOA, o orçamento da prefeitura para o ano que vem. E a LOA, ela estima a receita e fixa despesas para o ano subsequente. É claro que a saúde e a educação em Uberlândia são quase a metade de todo esse orçamento. A saúde vai demandar aí cerca de 1.287 bilhões, representando 30% do orçamento. A educação, 1.102.903.000, que corresponde a 26,22% do orçamento. Agora, projeto importante assim, Bagnet, é claro que tem aí a participação do Legislativo. 20 emendas foram apresentadas para a PPA e 16 para a LOA. Todas as emendas tiveram pareceres contrários por parte da Câmara Municipal e esses pareceres não foram derrubados aqui no plenário da Câmara Municipal. Teve sim os momentos de debate, vereadores que propuseram emendas e que tiveram as emendas aí não votadas, falaram sobre essa questão, como por exemplo o vereador Abateno Marques. Veja. Eu propus 3 emendas ao PPA. A emenda 16, a 19 e a 20. A 16 ela tratava de retirar da PPA tudo aquilo que eu entendo que não é cabível, porque quem fez a PPA para o prefeito, não deve ter sido ele, fez permeada, contaminada por todos aqueles princípios de esquerda que estão lá na ODS da Agenda 2030 da ONU. E eu fiz retirando. Infelizmente, apesar de ter uma boa votação, né, a máquina do prefeito passou por cima e optou-se por ter uma PPA aí de esquerda aqui em Uberlândia. Com relação à emenda 19 e 20, eu, para ajudar o prefeito a manter a palavra dele de continuidade do governo Adelmo Leão, eu coloquei para ele construir mais 2 equipamentos sociais importantes na cidade, que nós já temos, a unidade 2 do Centro TEA, né, do espectro autista, e também um condomínio do idoso. Infelizmente, a máquina do prefeito passou por cima, ele não quis continuar essa obra social. Líder do prefeito, Sargento Edinaldo, falou aí sobre a manutenção aí dos pareceres contrários por parte da Câmara Municipal. Veja. Nosso governo é um governo de continuidade, Paulo Sérgio em momento algum está rompendo. E no ano passado nós aprovamos aí o PPA, a LOA, sem emendas. E hoje o vereador falou isso, ele apresentou emendas que o ano passado ele defendeu para que elas fossem mantido o parecer. Todas as emendas são inconstitucionais. Olha, o vereador sabe que a emenda dele é inconstitucional e se ele realmente tivesse preocupado com a criação de um condomínio do idoso, ele teria apresentado, destinado aí 50% da sua emenda impositiva, que dá 1.400.000 e pouco, para a construção do condomínio. Isso não foi feito. A gente percebe na fala dos vereadores aí uma certa picuinha, né? Que a gente tem que levar em consideração que existe situação e oposição, mas tem um monte de picuinha aí nessas duas falas. Tá? Agora que é importante a gente levar em consideração que a gente está terminando o primeiro ano de mandato de todos os prefeitos eleitos aí então no ano passado, se aplica ao caso do prefeito Paulo Sérgio, e esse vai ser o primeiro orçamento, então, que os prefeitos vão ter na sua vigência. Né? Porque os prefeitos que assumiram no início de 2025 pegaram o orçamento da gestão anterior. E isso é importante, precisa ser levado em conta. Vamos aguardar, repito, né, o que é inegociável é a prestação de serviço de qualidade ao cidadão que paga e paga caro pelos seus impostos, tá bom? Olha só, já está todo mundo em clima de Natal, a cidade de Uberlândia está maravilhosa e olha só quem foi conhecer a cidade de cabo a rabo, toda essa iluminação, ela, minha amiga Vanessa Pires. Boa tarde, tudo bem, Bagnet? Vanessa? Prazer em recebê-la aqui no Minas Urgente. Boa tarde a todos vocês. Uberlândia está em clima de Natal, eu adoro Natal. Eu tô Bagnet. sabendo que você preparou um Band Mulher especial, que você percorreu toda a cidade de Uberlândia para mostrar essas atrações pra gente. Gente, a cidade está toda decorada, né? Eu amo o clima de Natal, espero que vocês também gostem. Inclusive, tudo começou com a inauguração da Casa do Papai Noel, lá no Parque Sabiá. Então, lá, quem quiser ir lá, conhecer a Casa do Papai Noel, tirar fotos. Teve a apresentação da caravana da Coca-Cola, que também está percorrendo várias cidades da região aqui. Então, a turma aí de Uberaba, Ituiutaba, tem cidades que já passou, Araxá, a gente já mostrou. E outras que a caravana da Coca-Cola está muito linda. Ela vai, então, passear em todas essas cidades.
E nesse passeio todo, a gente, além do Parque do Sabiá, Bagnete, a gente foi para a Praça Clarimundo Carneiro. Ai, mas lá tá muito lindo. Tá lindo, né? Tá lindo. Gente, vocês têm que ir lá tirar foto. Uma quantidade de gente. Muitas luzes. Estava lotada, a criançada lá brincando, muitas luzes. Inclusive, a cidade já está com iluminação em praticamente vários pontos. São praças, parques, imóveis também, patrimônios públicos. Pontos ao todo, né? São 29. 29. Entre eles, vou trazer Praça Sérgio Pacheco, Tubal Vilela, a Coronel Carneiro, Clarimundo Carneiro, que a gente mostrou, a Igreja do Rosário. Nossa. Gente, todo lugar que vocês forem, sem contar as ruas da cidade. Então, nós vamos mostrar tudo isso no Band de Mulher. E, além disso, né, teve esse momento que a gente registrou lá na hora que o prefeito deu o start. E, foi um 3, 2, 1 e acendeu as luzes ali da praça. Lindo. Nós vamos mostrar o ônibus do Papai Noel. O ônibus do Papai Noel, vocês podem andar no ônibus aí, a turminha pode andar todos os dias até dia 24, é de graça, é só ir lá no Terminal Central, pegar o voucherzinho com antecedência. Pega uma carona com o Papai Noel? Pega uma carona lá, anda pelas ruas da cidade. Pra conhecer a iluminação? Pra andar pela cidade. De 1 em 1 hora tem ônibus saindo e isso vai até o dia 24. Então, pra você que quer andar com a sua família de ônibus, no ônibus decorado, tá tudo liberado. Muito lindo, vale a pena. Todos os detalhes, gente, vocês acompanham no Band de Mulher que eu vou mostrar tudo. Quem não fez o passeio ainda, quem não viu a decoração, vai assistir em primeira mão no Band de Mulher. Depois tá todo mundo convidado. Isso. E sem contar rapidinho, nós temos novidade no Band de Mulher, vocês não perdem não, que agora a gente vai ter mulheres empreendedoras na segunda-feira. Então a gente já começa também inspirando quem quer abrir o próprio negócio. Imperdível. Vou chamar o intervalo rapidinho, vou continuar conversando com a minha amiga Vanessa Pires. Você vai vendo mais um pouquinho do Natal. Não sai daí, Minas Urgente. Volta já. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Festival Fim de Ano Casa dos Pisos. As melhores ofertas. Telha Eternite 366, R$ 89,90. Revestimento branco, R$ 19,90. Piso retificado 70 por 70, R$ 22,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rodas Durandas, 9. Martins Hilário Transportes de Boi. Mais de uma década oferecendo o melhor em transportes bovino para todo o Brasil. Nós da Martins Hilário Transporte de Boi desejamos aos nossos clientes e parceiros boas festas e feliz 2026. Santa Clara Vacinas. Você encontrará serviços de vacinação desde o recém-nascido até o idoso. A equipe altamente qualificada está pronta para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Santa Clara Vacinas. Neste Natal, celebramos o que realmente importa. Estar junto de quem faz parte da nossa história, com ofertas especiais para sua ceia. A 100 pava ovina, R$ 28,90. Lasanha Mama d'Alva, R$ 7,98. Filé de peito Aurora, R$ 17,98. Mussarela, R$ 27,90. Coca-Cola, 1,5 litro, R$ 7,48. Budweiser, R$ 3,98. Supermercados BH, o nosso presente é ter você aqui. Beba com moderação. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Minas de volta, agradecendo sempre sua companhia, começando juntos mais uma semana, não é verdade? Um jovem de 16 anos foi assassinado com 9 tiros em Araguari. A polícia parece que já sabe os motivos do crime. Maria Eduarda está de volta trazendo a informação. Maria Eduarda. Bom, um jovem, de 16 anos foi encontrado morto a tiros na noite da última sexta-feira na Rua das Perobas, no bairro São Sebastião, na cidade de Araguari. Segundo a polícia militar, ao chegarem no local, já encontraram esse rapaz no chão de uma garagem de uma casa sem vida. Os socorristas do SAMU ainda tentaram fazer os primeiros atendimentos, porém,
o óbito foi constatado no local. Segundo a Polícia Militar, este homem tinha nas calças, nos bolsos das calças, dinheiro e um invólucro com uma substância análoga à maconha. A Polícia Militar, as testemunhas da verdade, contaram que o suspeito deste crime estava em um Uno e fugiu do local depois de disparar 9 vezes. A Polícia Militar agora segue investigando e tentando localizar este suspeito. Volto com você. Maria Eduarda, obrigado. A gente tem visto vários casos de violência na cidade de Araguari que acabam desafiando aí, então, a Polícia Civil, a Polícia Militar da cidade. Neste domingo, mulheres de Uberlândia participaram do Ato Nacional de Protesto contra casos de feminicídio em todo o Brasil. As mulheres que participaram pediram por mudanças municipais, entre elas o funcionamento da Delegacia da Mulher 24 horas por dia, tá? Mas além disso, a formação de profissionais que atendam mulheres em situação de violência, a transferência da Delegacia da Mulher para o Centro Iracema Marques e outras reivindicações. Um grande movimento nacional. Muitas cidades foram contempladas aí por essa mobilização e está aí o nosso apoio irrestrito que, infelizmente, temos que noticiar quase que diariamente crimes contra as mulheres. Tá? Essa mobilização ela é muito válida, ela tem que chegar lá na capital federal para que as nossas leis possam ser revistas. Você aí, tá de olho aqui no nosso Minas Urgência, você tem o sonho de se casar? Pois o momento chegou. O Casamento Coletivo da Arte Agência de Eventos vai realizar esse sonho com uma festa incrível e completa, cheia de emoção para você. Imagina só, mesa para 20 pessoas, decoração temática de casamento, telão, palco, recepção com equipe de staff, celebrante, cerimonialista, buffet completo, profissionais aí da fotografia, além de bandas com ritmos ecléticos, DJ e até sorteio de brindes para noivos e convidados. Que legal, né? Meu melhor de tudo. Tudo isso por apenas R$ 3.980, com parcelamento em 10 vezes no cartão, 4 vezes no boleto, sem consulta ao SPC ou Serasa. A cerimônia vai acontecer lá no Wood Center, o antigo Agro Shopping Uberlândia, pertinho do Parque do Sabiá, no dia 7 de março de 2026. Seu casamento já tem data definida. Então não perca tempo, as vagas são limitadas, não tem para todo mundo. Chama agora no WhatsApp 34 997 07 6668. Você pode escanear o QR Code que está na tela e já garante a sua inscrição, porque o seu grande dia merece ser inesquecível, tá certo? E agora ele, cabe no seu bolso. Casório, chama um amigo aqui que eu vou lá te dar um abraço. 2 mulheres foram... Duas mulheres foram agredidas por um homem aqui em Uberlândia. O camarada estava armado a facadas, com a faca. Carlos Vilela tem as informações. Carlos Vilela, com você. Pois é, Bagnete, esse cidadão, ele literalmente invadiu uma casa no bairro de Saraiva e tocou o terror contra 2 mulheres, mãe e filha. Inclusive, agrediu severamente, a filha inclusive teve até costela quebrada. E ele agiu dessa forma porque ele já estava fugindo de uma perseguição dos moradores por suspeita de participar de um furto. Aí, quando ele viu que ele estava encurralado, ele passou a mão numa faca e ele deu um espaço ali, fugiu. A polícia foi chamada e essa foi a salvação, inclusive, dele. Porque ele correu, escondeu no matagal próximo à Avenida Rondon Pacheco, e a polícia montou o cerco ali e fez a prisão dele e foi a salvação. E nós vamos ver, inclusive, o vídeo aí desse pega pra capar desse cidadão aí, que agora não sei se ele foi preso ou se ele foi livre do que poderia ter acontecido com ele, não é mesmo? Que loucura, hein, Carlos Vilela? Você está dando as informações, eu estou acompanhando as imagens e o camarada fugindo, trouxe um pavor geral aí, então, para a região. Como é que é? Tem mais um pouquinho do vídeo? Deixa eu ver, coloca aí para o Carlos Vilela a gente acompanhar. Meu Deus do céu. Gente, que loucura isso daí, levando pavor para toda a vizinhança. Você viu ali moradores fugindo e gente correndo atrás do cara. A polícia chegou
porque senão, de fato, ele poderia tomar um couro ali no meio da rua. Situação inusitada e aí flagrado por um celular, um vizinho acompanhando toda essa movimentação e registrou essa confusão aí que a gente acabou de ver. Olha só, uma casa foi invadida 3 vezes na mesma semana aqui em Uberlândia. Os criminosos levaram 2 carros e vários eletrônicos. A Maria Eduarda está de volta com as informações. Maria Eduarda. Bom, são 2 carros importados, Bagnete, um Porsche e uma Land Rover foram furtados na tarde deste sábado, aqui em Uberlândia, no bairro Jardim Caraíbas. O crime aconteceu por volta das 1h da tarde e foi tudo registrado por câmeras de segurança, conforme a gente pode acompanhar. As imagens mostram o momento exato em que um dos assaltantes arromba o portão e entra na garagem e logo depois sai com um dos veículos importados. Segundo a Polícia Militar, a invasão aconteceu em 3 momentos diferentes. No primeiro momento, os suspeitos de 28 e 22 anos entraram, arrombaram o portão e desligaram a energia. Já no segundo momento, levaram a Porsche branca. Mais tarde, levaram o Land Rover, bolsas, sapatos, videogame e uma TV de 72 polegadas e alguns outros eletrônicos. No domingo, os suspeitos foram presos e entregaram outros comparsas que participaram dessa ação. Os veículos também foram localizados, um deles recuperado no bairro Lagoinha e o segundo já foi localizado no bairro Jardim Europa. Os outros foram recuperados e devolvidos à vítima. Os presos foram apresentados na delegacia de plantão e a polícia segue agora tentando localizar os outros comparsas, os outros suspeitos que participaram deste crime. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Essa história aí não tá cheirando bem. Você viu, os caras foram certeiros numa casa que tinham 2 carros importados, carros caros, principalmente o conversível aqui do teto vermelho. Então, tem algo a mais nessa história aí, não é um furto simples não, tá? Essa história vai render ainda, você pode ter certeza. Gente, dezembro é o mês das comemorações e do sentimento de fraternidade. Neste momento é hora de solidariedade, tá? A solidariedade fala mais alto, é hora da gente ajudar. Com a campanha Natal para Todos é o momento ideal de lembrar que a verdadeira magia do Natal é compartilhar. Natal para Todos. Alimentos não perecíveis se tornarão cestas de Natal e serão doadas para as famílias carentes. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Faça sua doação nos pontos de arrecadação de nossos parceiros. Se cada um contribuir, todos terão um Natal mais feliz. Ajude quem mais precisa. Natal para Todos, uma iniciativa Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Apoio Supermercados BH. O nosso presente é ter você aqui. Realização Band Triângulo e Band FM. Agora é a hora de fazer a diferença na vida de muitas famílias. Doe alimentos não perecíveis em um dos postos de arrecadação e ajude a transformar esse gesto de generosidade em cestas de Natal. Atenção aos postos de arrecadação, você está vendo aí, aqui na sede do DEMAI, na Prefeitura de Uberlândia, todas as lojas do supermercado BH, na Start Química aqui na Band Triângulo, aqui na Rondon Pacheco. A sua doação pode mudar o Natal de muitas famílias. Natal para Todos, a verdadeira magia está em compartilhar. A história do pequeno João Elias, de apenas 2 anos, tem promovido uma grande campanha aí nessa luta que ele está enfrentando junto com a família. Desde setembro, descobriram aí um dos momentos mais difíceis depois de um diagnóstico de um câncer raro que essa criancinha, que esse garotinho está enfrentando. E ele precisa da nossa ajuda. Uma notícia que nenhum pai gostaria de receber. Quando o pequeno João foi diagnosticado com neuroblastoma, um câncer maligno e agressivo. A doença já havia se alastrado por quase todo o corpo. O susto foi enorme e desde então a família enfrenta uma batalha diária pela vida do menino. Para a gente foi bem difícil, porque a gente não imaginava que ele poderia estar com câncer. Então, assim, foi uma tristeza enorme para a família. Todo mundo ficou muito preocupado com tudo que veio acontecendo. Mas, assim, a gente está aí nessa luta, nessa batalha com ele, para
deixar tudo mais leve, não deixar ele ver as nossas emoções, né, para ele não ficar tão triste junto com a gente. Mas foi muito difícil e está sendo ainda, né, porque é algo tudo muito novo, cada dia você vai aprendendo alguma coisa, mas a gente está firme com ele de que vai dar tudo certo. De início, assim, a gente achou que era uma conjuntivite, porque começou com uma coceira, começou com um olho mais inchadinho, só que aí a gente indo, procurando atendimento, aí já viu que o olho estava inchado demais, é como se tivesse alguma coisa ali atrás empurrando o olhinho dele para fora. E aí a gente procurou atendimento e foi onde foi diagnosticado, né, nos exames que ele fez, o câncer. A quimioterapia começou no dia 10 de outubro e trouxe mudanças marcantes, como a queda dos cabelinhos do João. Uma fase muito difícil, mas que representa esperança e tratamento. Ele está tendo, assim, notícias boas, porque a quimioterapia, a gente está vendo que está dando resultado. No primeiro ciclo, o olho dele já desinchou bastante. E, assim, em janeiro ele faz os novos exames para ver como que tá, né? Porque tem até um remédio também que está na justiça para ele, da imunoterapia. E aí tem que mandar esses exames para o juiz olhar melhor, né? E a gente tá com esperança de que está indo bem. A barriguinha dele desinchou também bastante, porque era algo também do câncer, né, que provocava o estufamento na barriga. Para arcar com os custos e garantir todos os cuidados, a família criou uma campanha online. Cada ajuda, cada compartilhamento e cada gesto de apoio tem sido essencial nessa luta pela recuperação do João. A gente está fazendo essa vaquinha para ajudar a gente, né? Tanto no transporte, da gente estar indo e voltando da medicina, quanto na alimentação, que assim, a quimioterapia deixa ele um pouco vulnerável à alimentação, né? Então, tudo assim que a gente pode fazer para ele comer, beber, tudo, a gente corre atrás, faz de tudo. Joãozinho, meu amigo, ó, já deu certo, você já está melhorando, graças a Deus, tá certo? E aí os médicos estão fazendo tudo que é possível, tem que ter muita fé nesse momento, papai e mamãe, e tá aí para quem puder ajudar essa família. Você viu que bonitinho, João? Ah, e sapeca, não para um minuto, tá aí a chave Pix. Vamos ajudar essa família, que ele vai se recuperar, a gente tem certeza disso. E para que ele possa viver essa alegria aí por muitos anos, tá? Então, a nossa ajuda, claro, vai ser sempre muito bem-vinda. Bonitinho demais, já deu certo, viu, Joãozinho? Família, fica tranquilo que o pessoal vai ajudar. Mais uma pessoa caiu de um prédio, novamente o fato aconteceu em um condomínio no bairro Granville, em Uberlândia. Olha só, dessa vez um adolescente de 16 anos, ele foi encontrado por moradores caído entre os blocos com vários ferimentos, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao pronto-socorro, onde está em observação. As causas da queda estão sendo apuradas. Gente, que assustador isso. Tá? A gente torce para que ele se recupere e precisa entender o que aconteceu nesse apartamento. Tem um prédio bem mais baixo, uma altura bem mais baixa, né? Mas não deixa de ser assustador. Ó, você que pega o busão todos os dias, já parou para pensar como o transporte de Uberlândia mudou nos últimos anos? Pois é, a gente quase não percebe nessa correria diária, mas mudou e mudou para melhor, tá? Estão mais modernos e confortáveis para você. Hoje quem pega o transporte já conta com Wi-Fi, ar-condicionado, câmeras de segurança, tomadas USB para carregar o celular, coisa que há pouco tempo ninguém imaginava ter isso no dia a dia. É tecnologia de verdade pensada para melhorar a sua viagem e trazer mais conforto e segurança. Essa mudança, gente, é fruto da renovação da frota realizada nos últimos anos, que colocou em operação ônibus novinhos como os últimos que chegaram esse ano. São ônibus articulados, suspensão a ar, motor traseiro, tá? São mais silenciosos, mais confortáveis e com maior capacidade de passageiros. Tudo isso, claro, é resultado de um trabalho sério das empresas Autotrans, Sorriso de Minas e São Miguel, que continuam investindo na qualidade e eficiência do transporte público para você que depende desse serviço todos os dias. E tem um detalhe importantíssimo: cuidar desses ônibus é uma responsabilidade de todo mundo. Esses veículos fazem parte da cidade e quando a gente conserva, todo mundo ganha. Menos problema, mais conforto e viagens muito melhores. Então, da próxima vez que pegar o busão, repare só, tá mais moderno, tá mais confortável e cada vez melhor. Autotrans, São Miguel e Sorriso de Minas unidas por uma Uberlândia coletiva.
Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não sai daí, na sequência, uma série de acidentes de trânsito. Eu volto já. Dezembro imbatível de verdade, Camel Mega Mix. A 127,98, cristal lata 2,8, filezinho de peito sadia 16,98, costelinha suína 19,98, leite Talac 3,38. Variedade com o melhor preço da cidade só no Camel Mega Mix. Último mês do ano e a sua obra não pode esperar. Revestimento extra retificado mais brilho, R$ 24,90. Piso premium retificado acetinado, R$ 28,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 47,90. RC, construindo sonhos. Você sonha em se casar? Pois o momento chegou. O casamento coletivo da Arte Agência de Eventos vai realizar esse sonho com uma festa completa. Decoração, buffet, fotógrafos, banda, DJ, celebrante e muito mais. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão ou em 4 vezes no boleto. A cerimônia será no Wood Center, no dia 7 de março de 2026. Garanta já a sua vaga pelo WhatsApp ou escaneie o QR Code e viva o seu grande dia com estilo e economia. Natal de Luz do Demais. Sustentabilidade e Prefeitura de Uberlândia apoia a campanha Natal para Todos. Alimentos não perecíveis se tornarão cestas de Natal que serão doadas para as famílias carentes. Faça sua doação nos pontos de arrecadação de nossos parceiros. Se cada um contribuir, todos terão um Natal mais feliz. Ajude quem mais precisa. Natal para Todos. Apoio. Demais. Sustentabilidade e Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Uma iniciativa Azulim Perfumes de Casa. Edição especial. Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Patrocínio Supermercados BH. O nosso presente é ter você aqui. Realização Band Triângulo e Band FM. Cava buraco. Planta muda. Isso, agora preserva nascente. De novo. Cava buraco. Planta muda. Isso, agora preserva nascente. De novo. Mestre, mas é só isso que o DEMAI faz? Plantar árvores? Abre a visão, DEMAI é muito mais que saneamento. É natureza, é vida, é desenvolvimento na veia. Olha isso. DEMAI é referência em sustentabilidade, preservando nascentes e rios com o programa Buriti, promove consciência ambiental para crianças e faz coleta seletiva em todos os bairros. Porque para a cidade crescer, o DEMAI cuida primeiro da natureza e da vida, sem golpe de sorte. DEMAI Sustentabilidade, com você, por todos. Minas de volta, sempre agradecendo a sua companhia, começando bem mais uma semana, né? O final de semana foi marcado por uma série de acidentes. Você vai ver que uma van capotou em uma estrada rural depois que o motorista teria passado mal, chegou a desmaiar. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, vários acidentes registrados no final de semana. E eu vou começar falando sobre essa van que acabou capotando na área rural de Uberaba e 8 pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu na rodovia LMG 724, uma rodovia de acesso da BR-050 até uma usina de cana-de-açúcar entre Uberaba e Uberlândia. A Polícia Militar Rodoviária foi solicitada, compareceu no local e foi constatado que o motorista de 72 anos estava levando 7 trabalhadores para essa usina, mas de repente ele teve um mal súbito, passou mal, perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista e acabou capotando. A van ficou bastante danificada, o motorista teve apenas escoriações e os outros 7 passageiros tiveram ferimentos, sendo que o condutor e outros 5 passageiros foram levados para a unidade de pronto atendimento do bairro São Benedito por companheiros de trabalho e também por ambulâncias da usina, e outras 2 pessoas que tiveram ferimentos mais graves foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital da Unimed aqui em Uberaba. Uma situação bastante complicada, todos usavam cinto de segurança e graças a Deus não tivemos nenhuma morte durante esse acidente. Bagnete. Comprovando mais uma vez a importância do cinto de segurança, né, Juliana? Agora a gente falou de uma série de acidentes, tivemos mais um aí na Marco Xerém, que vira e mexe a gente tem noticiado por aqui também, hein, Juliano?
É isso mesmo, o mesmo local, Avenida Deputado José Marcos Xerém, esquina com a Rua Presidente Washington Luiz. Na noite do último sábado, mais uma batida violenta envolvendo carro e motocicleta. A Polícia Militar foi solicitada por testemunhas e trabalhadores ali daquela região após a violenta batida. Os policiais militares chegaram no local, uma equipe do SAMU estava socorrendo o motociclista que teve traumatismo craniano, fratura na perna esquerda, além de traumas de tórax e abdômen, cortes no rosto e quebrou vários dentes. Foi relatado pelo motorista do carro que ele seguia pela Marcos Xerém, sentido centro-bairro, e quando ele chegou nessa esquina, ele parou o veículo, ligou a seta, viu que a motocicleta estava vindo, mas devido a ele, segundo a distância, dava para fazer a conversão, e quando ele fez, aconteceu essa batida. O motociclista não teve condições de relatar a versão dele, mas uma testemunha que presenciou o acidente falou que realmente o carro seguia pela avenida, só que ele não deu a seta e entrou de uma vez na frente da moto, provocando essa colisão. Os policiais ainda constataram, Bagnete, que o condutor do carro tinha feito uso de bebida alcoólica. Então o veículo foi apreendido, ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia. O motociclista continua internado em estado grave e vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível, né? Assim que assim seja, viu, Juliano? Obrigado pelas informações. Você viu só, né? O motociclista sempre leva a pior e tudo indica, de acordo com o Juliano aí, que acompanhou a ocorrência, o motorista supostamente embriagado, não deu seta, foi fazer ali uma manobra proibida, o gato, e aí quase tira a vida desse motociclista. Você vai ver que um outro motociclista de 26 anos ficou ferido depois de bater uma retroescavadeira hoje de manhã em Patos de Minas. Ele foi encontrado aí ferido, corte na região do olho, suspeita de traumatismo craniano. Testemunhas relatam que o rapaz teria passado mal, inclusive depois da queda, sofrido uma convulsão aí. O condutor do outro veículo suspeita que ele possa ter passado mal antes da batida, tá? A vítima, que tem diagnóstico de epilepsia, foi imobilizada, medicada e encaminhada ao Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Isso em Patos de Minas, hoje de manhã. A suspeita é que esse motociclista passou mal e acabou acertando a retroescavadeira. 3 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas depois de um carro capotar na MG 190. É o César Campos que agora tem os detalhes. César. Bagnete, o acidente foi no fim da tarde deste domingo, por volta de 4 horas, no quilômetro 38 da MG 190. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bagnete, o veículo seguia de Uberlândia para Estrela do Sul, com um motorista de 25 anos e os 2 filhos dele, de 4 e de 9 anos. Chovia muito na hora, chovia muito nesse local. O motorista relatou que a pista tinha forte declive e o carro teria aquaplanado ao passar por uma corrente de água. Depois disso, ele perdeu o controle direcional, saiu da pista e o veículo capotou várias vezes. Todos os ocupantes foram socorridos de imediato e levados para o pronto-socorro de Monte Carmelo com escoriações e lesões leves. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, todos estão estáveis, Bagnete, e sem risco de vida. Um perigo, em especial essa questão da aquaplanagem, chovendo muito. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês. Toró nesse momento aqui na região de Araxá, e isso, em especial na rodovia, acaba sendo um fator que sempre complica a viagem, né, Bagnete? Eu volto com você. César, chovendo forte agora em Araxá, se protege aí, rapaz, que eu tô percebendo que a água tá atingindo o César lá também. Você viu o acidente que ele nos relatou em função da chuva. Começamos o programa de hoje falando da chuva forte, um período de chuva aí que já começou, né? Não, é inquestionável isso. E os acidentes também acabam acontecendo em função da chuva. Deixa eu te apresentar agora os ganhadores do Triângulo da Sorte do dia 7 de dezembro, ontem, domingão. Primeiro prêmio, tivemos uma ganhadora, ganhou 10 mil reais, foi a Rosimari de Uberlândia. Segundo prêmio, tivemos mais um ganhador que ganhou 15 mil reais, foi o Alisson, também de Uberlândia. E no terceiro prêmio, 2 ganhadores que ganharam 25 mil reais. Foram eles, o Eliel de Melo, de Uberlândia, e o Clayton, também de Uberlândia. No quarto prêmio, mais 2 ganhadores que ganharam 200 mil reais. Foram eles, o Valdeir, de Nova Ponte, e o Fábio, de Ituiutaba. E nos giros da sorte foram 20 ganhadores de R$ 1.500 cada um. 6 ganhadores de Uberlândia, 3 ganhadores de Araguari, 5 ganhadores de Uberaba, 1 ganhador de Araxá, 1 do Prata, 1 de São Bernardo do Campo. Olha só,
um ganhador de Patos de Minas, um ganhador de Patrocínio, um ganhador de Monte Carmelo. Os nomes completos dos ganhadores nos Giros da Sorte você confere no site triangulodasorte.com.br e já garanta o seu próximo Triângulo da Sorte. Domingo pode ficar marcado na sua história. Porque tem R$500 mil em prêmios no Triângulo da Sorte. Isso mesmo, são R$500 mil em prêmios. R$500 mil é muito dinheiro. Já pensou em realizar todos os seus sonhos com R$400 mil no quarto prêmio? No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$20 mil. No terceiro, R$40 mil. No quarto prêmio, R$400 mil. Quanto? R$400 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$500 mil em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Triângulo da Sorte em ritmo de Natal, você viu aí, né? Uma bela grana. Olha só, a gente segue falando dos acidentes de trânsito, você vai ver que um idoso de 62 anos ficou ferido depois de um acidente próximo a Monte Carmelo. A vítima de Patrocínio foi socorrida pelas equipes médicas do Hospital Municipal. Segundo os profissionais, ele estava estável, mas apresentava uma confusão mental. De acordo com a família, o idoso passava por tratamento psiquiátrico e teria sofrido um surto. Nessa situação, pegou o carro e disse que iria para Monte Carmelo sem explicar os motivos. Horas depois, enquanto era procurado pelos parentes, veio a notícia do acidente. Tá? A Polícia Rodoviária verificou os sinais de saída de pista, mas as causas exatas do acidente não foram identificados. E um homem de 65 anos ficou ferido em uma batida na MGC 354. O acidente foi perto de Presidente Olegário. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma das caminhonetes, um homem de 65 anos, parou no acostamento, sinalizou que ia entrar à esquerda e disse não ter visto nenhum carro se aproximando. O idoso teve perda momentânea de consciência e vários ferimentos. Ele foi imobilizado e levado pelo SAMU para o Hospital Regional de Patos de Minas. O passageiro que estava com ele não se feriu. O motorista da outra caminhonete teve alguns ferimentos na mão direita, também foi atendido no local pelo SAMU. Olha a pista molhada. Acabamos de falar de um acidente fatal com asfalto molhado, as chuvas estão aí, mais um, nesse cenário. E um caminhão saiu da pista e caiu uma ribanceira de 30 metros próximo ao trevo de acesso a Santana de Patos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia sentido Patrocínio quando perdeu o controle, parando em um ponto de difícil acesso. Dentro do veículo estavam 2 homens, o motorista de 81 anos e o passageiro de 56. Os dois tiveram vários ferimentos, algumas fraturas. Tá? A chuva intensa no momento do resgate exigiu o uso de equipamentos especiais para que os socorristas chegassem até os 2 homens. A rodovia chegou a ser interditada aí então para que as macas com as vítimas fossem levadas até a pista. Tá, os 2 foram encaminhados ao Hospital Regional de Patos de Minas, onde receberam todos os atendimentos. Chuva, rodovia e acidente. Você já fez a sua doação para a campanha Natal para Todos? É a hora, gente, da solidariedade falar mais alto. Ajude e participe. Doe alimentos não perecíveis em um dos pontos de arrecadação. No DEMAI, na Prefeitura Municipal de Uberlândia, nas lojas, todas as lojas do supermercado BH, na Start Química, aqui na Band Triângulo, na Rondon Pacheco. A sua doação pode mudar o Natal de muitas famílias, então não deixe de participar. Natal para Todos, a verdadeira magia está em compartilhar. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Construindo sonhos. Arte Agência de Eventos. Quem casa quer casa. A coletiva te apadrinha. Uberlândia Night Run, uma experiência que vai iluminar a cidade e colocar todo mundo para correr sob as estrelas. No dia 20 de dezembro, largada no Estádio Municipal, corrida de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 5 quilômetros. Inscreva-se, quantaesportes.com.br. Uberlândia Night Run. Apoio Sanquia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Supermercados BH, o nosso presente é ter você aqui. Organização Quanta Esportes. Promoção Band Triângulo e Band FM. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes.
ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. Natal de verdade é transformar sua casa. Piso Extra, retificado Drytech, R$ 35,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 56,90. Torneira Selite lavatório Bica Alta, R$ 259,99. RC, construindo sonhos. Onde o tempo tem cheiro, o aroma tem cor. Onde o compasso pede pausa pra viver o sabor. Casamentos, almoços, happy hour, encontros e celebrações. Na Casa Brasil, cada instante é transformado em uma experiência única, marcada por sabores, emoções e memórias. Fale conosco e descubra como tornar o seu momento verdadeiramente extraordinário. Casa Brasil. Minas de volta, tem muita gente que está acompanhando. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que propõe novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A medida divide opiniões e a gente traz para você uma reportagem para você entender melhor que as regras são essas. Esse estudante conquistou em novembro deste ano a tão sonhada carteira de habilitação. Depois de algumas reprovações, finalmente conseguiu o documento que, para ele, carrega todo o esforço do processo. Eu dei início ao processo de habilitação no ano passado. Daí foi aquele tumulto, né? A vida, você tem um ano só para fazer. E eu acabei perdendo a pauta, porque eu reprovei algumas vezes, né, na prova de direção. E quando eu vi, minha pauta já tinha acabado. Então, esse ano, quando eu fui refazer, eu tive que fazer todo o processo, desde os exames até a prova de fato, né? E esse mês passado, consegui tirar a habilitação, tudo certo. Mas, assim, é um processo que ele é muito pesado, sabe? Você tem que realmente tirar um tempo da sua vida para conseguir fazer, porque é complicado. No Brasil, são 20 milhões de pessoas sem carteira e outras 30 milhões já têm a idade para tirar a CNH, mas ainda não possuem o documento. O objetivo da mudança é tornar o processo mais barato. A estimativa do governo é reduzir os custos em até 80%. Para a proprietária desta autoescola, a medida não representa o fim das empresas. Com a experiência que a gente tem de mercado, a gente vê isso, né? Os alunos, é muito difícil uma pessoa com a obrigatoriedade de 20 aulas já conseguir fazer o processo de fazer a prova e ser aprovado, e com 2 vai ser muito menos. Então, assim, a gente sabe, a autoescola não vai deixar de existir, a autoescola vai continuar educando os alunos para o trânsito, que é uma coisa muito séria. Então, a gente vai se readequar novamente, né? Montando pacotes de acordo com a necessidade de cada aluno. Agora, a abertura do processo poderá ser feita diretamente no site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito. O curso teórico será gratuito e online, oferecido pelo próprio Ministério. Quem preferir ainda poderá estudar presencialmente em autoescolas credenciadas. Nas aulas práticas, a exigência mínima cai de 20 horas para apenas 2 horas. O aluno poderá escolher entre fazer as aulas em uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado que será fiscalizado pelos órgãos estaduais. É uma oportunidade para o instrutor fazer sem estar na autoescola, mas o que a gente tem que entender é que fazendo na autoescola ou fazendo com o instrutor, as pessoas precisam se preparar para estar no trânsito. Não é simples assim, eu vou fazer 2 aulas, fazer prova e passar. O trânsito é uma coisa muito séria. A resolução ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas já foi aprovada e agrada, inclusive, quem já conquistou a CNH. Eu gostei muito das mudanças, principalmente essa questão, né, de não ser mais obrigatório você ter que ir na autoescola. Eu acho que vai baratear muito o custo e vai dar mais liberdade, né, para o candidato na hora de tirar a CNH dele escolher o modo como ele quer, né? Se ele precisar realmente das aulas, ele ia até uma autoescola. Mas eu vi muito bem assim as mudanças, eu acredito que elas vão vir para o bem. Segundo o presidente do Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais, as mudanças geram forte preocupação no setor, com risco de fechamento de autoescolas e perda de empregos.
E mesmo que as mudanças tenham efeito imediato, sem a implementação dessas alterações realizadas pelo órgão de trânsito do Estado, elas não conseguirão ser colocadas em prática. E isso vai gerar uma insegurança profunda, não só para o setor, mas para todos os candidatos que estão em processo de habilitação. Eu acredito que as autoescolas elas vão se readequar à legislação, porque a gente sabe da importância da formação do motorista. Já tivemos uma série de atualizações no Código de Trânsito e as autoescolas seguiram firmes e fortes. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Está chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. Nos encontramos amanhã novamente, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Advogado do Povo. Forte abraço, boa semana, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. Band Mulher. Oferecimento